Oi, aqui é a D e o vídeo de hoje, então, é sobre depressão. Mais especificamente, a minha história com a depressão. Porque, apesar de ser uma surpresa para muita gente, eu fui diagnosticada com depressão 2 vezes na minha vida. A primeira vez eu tinha por volta dos meus 15 anos, hoje eu tenho 23, e eu fui diagnosticada pela segunda vez, então, lá por volta dos meus 21 anos. Ou 22, eu nem lembro direito. A questão é, eu vou contar então um pouco nesse vídeo a minha experiência com a depressão, como eu faço para lidar com ela no meu dia a dia. Então, vamos lá. Primeiramente, a depressão é sim uma doença. Existem várias causas para ela. Pode ser trauma, pode ser má alimentação, deficiência de nutrientes, né? Ou também pode ser ao acaso. As pessoas mais bem-sucedidas no mundo podem ter depressão. Tanto que tem muita gente que é famoso, que é ator, que é atriz, que tem milhões de dinheiro e se mata por causa que tá extremamente deprimido. Dinheiro, família, amigos, amor, nada disso impede uma pessoa de estar deprimida, porque às vezes isso acontece sozinho. A depressão é um desequilíbrio químico dentro do cérebro, que não deixa você se sentir feliz, ou raramente deixa você se sentir feliz. Eu não tive nenhum trauma ou abuso, eu não tive uma história de vida trágica que desencadeou em eu ter depressão. Eu simplesmente não conseguia fazer as coisas que antes eu gostava de fazer. E durante a adolescência, quando isso acontece, os nossos pais, né, que a gente mora com eles acabam percebendo. E aí a minha mãe notou e a gente foi conversar. E aí eu resolvi ir no médico para investigar o que era. Foi aí que eu fui diagnosticada. A depressão, ela é uma patologia que muitas vezes a pessoa, principalmente agora na internet, que tudo é glamuroso, pode ser confundida com estresse ou então com tristeza, solidão em geral. E é muito diferente. Depressão não é colocar foto fumando no Tumblr. Não é chorar uma semana porque terminou com o namorado. Depressão é falta de higiene, é transtorno alimentar. É tu não querer levantar da cama nem pra fazer coisas que antes você adorava fazer. Depressão é tu comer comida estragada porque tu não quer ir no mercado, tu não quer sair de casa pra comprar comida. Falta de cuidado pessoal tu não liga pra tua saúde, pro teu corpo, pro teu bem-estar. Tu só quer ficar deitado sem fazer nada. E isso é muito diferente de tristeza. Quem tá só triste ou só se sentindo sozinho não vai atrás de droga, não fica sujo, não tem preguiça de ir comprar comida. Quem tá deprimido não sai de casa pra nada, não sai de casa nem se estiver pegando fogo no apartamento, assim, ó. Então, não romantizem a depressão. Não é uma coisa bonita, legal, descolada tu ter depressão. É uma doença. O meu primeiro tratamento, ele foi com um tipo de remédio, que eu não vou falar o nome porque eu não quero que ninguém se trate em casa. Fui tratada com esse remédio e ele me privava do sono. Então, junto com ele, eu tomei um outro, só que era à base de plantas, era um fitoterápico, assim, nada agressivo, que era pra ajudar a dormir. Daí, durante a adolescência, eu fiz acho que 6 meses de tratamento só e eu já tava bem melhor. Porém, quem tem depressão sabe, vai entender o que eu vou falar agora. Às vezes, você não sabe que ela tá voltando. Então, alguns anos depois, eu acabei achando, desconfiando que eu tava com depressão de novo. E eu resolvi ir no médico de novo e pau, tava com depressão, mais uma vez. A gente investigou várias causas, não tava tudo certo com o meu corpo, tudo certo, só que a minha mente não. E aí eu tive que me tratar mais uma vez. E dessa vez foi até um remédio diferente, só que foi bem mais difícil do que tratar da primeira vez. Bem mais difícil por quê? Porque como eu já era adulta, eu estava sozinha. Não tinha ninguém pra me obrigar a fazer as coisas. Assim, Andressa, levanta da cama. Então é mais difícil você sair do seu quadro de depressão se você não tem ninguém pra te ajudar com isso. Os primeiros 10 dias de tratamento, eles são bem difíceis. Até o seu corpo se acostumar com os novos fármacos, com os remédios ou com a terapia em si. É bem difícil mesmo, você sente tudo pior. Tanto que eu ganhei até, esses 10 primeiros dias eu tava de atestado, porque eu não podia nem dirigir o carro, pra vocês terem ideia. Então, tipo, não é brincadeira, sabe? Foi bem difícil, os remédios têm efeitos colaterais, dessa vez eles me pegaram em cheio. Eu não sabia fazer coisas que antes eu sabia, eu esbarrava nas coisas porque eu perdi a percepção do meu corpo, assim. Eu fiquei burra, eu não sabia raciocinar, sabe? Foi vários efeitos colaterais muito difíceis de conviver, então eu resolvi tentar tirar o remédio. E aí eu comecei a procurar outras formas de me tratar, porque eu não ia poder tomar o remédio de novo, porque eu não tava gostando de estar ficando burra e não tava gostando da inoperância que eu tava passando, assim, eu não conseguia fazer mais nada, sabe? Errava o caminho de casa, não sabia onde é que eu tava, nossa, foi muito difícil. E aí eu resolvi, então, procurar por mim mesma outras formas de tratar a depressão que eu tava.
As minhas formas de que eu consegui me ajudar foram, primeiro, acupuntura. Eu gosto desse tipo de tratamento, esses que não são tão invasivos, sabe? A minha acupuntura, ela era principalmente para tentar desmanchar um nó que eu tinha na minha garganta. Esse nó chama bolos histéricos. São duas palavras em latim e elas determinam uma coisa que não existe, tipo, fisicamente, mas que dá um nó na sua garganta. Sabe aquela que quando você quer chorar e tem aquele nó assim, que dá aquele nozinho na garganta? Pensa isso 24 horas por dia. Eu ficava assim, ó, sabe? Achando que era uma coisa física que não conseguia descer, eu ficava fazendo assim o dia inteiro, porque eu tinha esse bolos histéricos dando um nó na minha garganta 24 horas por dia da minha vida. Então eu tinha toda a musculatura do meu pescoço tensionada, de tanto fazer assim, de tanto tentar tirar esse nó que eu tinha. E, tipo, isso só passa se você tratar o seu psicológico, porque não existe nada ali, sabe? É tudo dentro da sua cabeça que faz o seu corpo se machucar e sentir essas coisas. Daí a acupuntura também era principalmente pra tentar desmanchar esse nó na minha garganta. E resolveu bastante, realmente recomendo a acupuntura. Então, se você for diagnosticado com depressão, você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida pra tentar sair daquilo. Eu sei que deve ser difícil largar o colégio por um tempo, ou o trabalho por um tempo. Pelo menos esse atestado que eu ganhei, que foram 10 dias de atestado, me ajudaram um pouco a tentar colocar prioridades na minha vida e a pessoa deprimida, ela não quer saber de horário, ela não tá nem aí, entende? Então, se ajude procurando coisas pra fazer que não tenham horário. Tipo, tenta aprender a tocar um instrumento em casa, aprender a costurar, ou então tentar aprender um novo idioma, sabe? Tenta ver o que você se interessa, assim, e faz em casa, sabe? Quando tiver um pouco melhor, você pode procurar um horário pra fazer aula, mas sempre lembra de alguma coisa que você pode praticar em casa. Outra coisa que me ajudou muito no meu tratamento foi os meus animais de estimação. Quando você tem um animal, principalmente se seu animal for especial, tipo idoso ou com algum problema, você pode se focar em cuidar da vida dele no lugar de ter que pensar na sua. Então, como é que eu posso dizer? Ter um animalzinho distrai sua cabeça e te obriga a levantar da cama. Eu não quero levantar da cama, mas eu sou obrigada a ir lá colocar comida pro cachorro. Ou eu sou obrigada a passear com ele. Eu sou responsável por esse cachorro. Eu não posso simplesmente não cuidar dele, sabe? Então, pra mim, isso me ajudou bastante. Eu ter animais pra cuidar. Porque era um objetivo maior, assim. Eu tenho que ir lá ajudar o meu animal. Se eu não fizer isso, ele vai passar fome. Então eu tenho que levantar e eu tenho que ir lá cuidar dele. E isso me ajudou bastante também. E eu sei que às vezes é difícil, tanto que é a primeira vez que eu falo desse assunto para meus inscritos. Se duvidar, tem gente da minha família que não sabe que eu me tratei pra depressão, porque a gente tem vergonha de admitir que a gente tem um problema. E não tenha, porque tá tudo bem, sabe? A culpa não é sua que você tá deprimido. Não é você que não gosta da vida, que é mal agradecido pelas bênçãos que você tem. Não é nada disso. Você tá doente, a culpa não é sua. Ninguém culpa os outros por ter quebrado um braço ou por estar com dengue. Então não culpe alguém que tá com depressão. A pessoa não pode sentir mais esse peso nela. Isso é uma coisa muito importante pra você que convive com alguém que tem depressão. É tu entender essa pessoa e o espaço que ela tá precisando no momento. Porque quem é deprimido, às vezes acaba tratando todo mundo ao seu redor muito mal. É porque pensa assim, ó, eu estou deprimida. Eu não tenho nem vontade de viver. Como é que eu vou ter vontade de tratar os outros bem, sabe? Entenda que ele tá doente, que ele precisa de ajuda. Bom, então era isso. Eu espero ter esclarecido algumas coisas sobre o assunto, porque é difícil falar sobre isso. É a primeira vez que eu falo sobre isso abertamente com a internet toda. Mas eu espero mesmo poder ajudar alguém com isso, tá? Então, até o próximo vídeo. Mas é porque talvez terem. E esse vídeo eu espero que ele seja útil pra você que também. E eu fui diagnosticada com depressão 2 vezes, sendo a primeira vez delas, eu sou uma chata.